Pessoal, bom, obrigado a todos aí, a presença de todo mundo, tá, pessoal? A gente vai para a nossa 13ª edição do Split Talks. A gente vai falar hoje sobre boas práticas e tendências de remuneração variável, tá? A gente já vai apresentar o que é cada uma. A gente vai primeiro se apresentar, né, como quem somos nós, como os apresentadores, como pessoas, depois vamos apresentar o que cada empresa faz mega rápido, depois a gente já vai para o conteúdo, que é onde interessa a parte mais legal que a gente preparou com bastante carinho aqui para ter uma troca bacana com vocês, tá? Mas vamos lá para as apresentações, então, pessoal. Primeiro, me apresentando aqui mega rápido. Eu sou o Gabriel Sigers, eu sou fundador e CEO da Split C. Eu já trabalhei como arquiteto, engenheiro de software no Santander, Itaú. Trabalhei também na 26ª, no 26º unicórnio do Brasil, que é a Keitech, que é uma empresa de Banking as a Service. Sou programador por formação, mas fui picado aí pelo bichinho do empreendedorismo e a gente criou uma empresa de software, né? Depois eu vou explicar um pouquinho o que a gente faz. Mas hoje a gente está com dois convidados especiais aqui. A gente está com o Dora e com o Marcelo. Quer começar, Dora? Fica à vontade para se apresentar aí. Muito, Oh, muito legal e obrigado aí pela presença. imagine, eu que agradeço a oportunidade, tá, Gabriel? Bom, eu sou Dorailson, esse nome diferente, vocês ouviram Dora, então mais conhecido no mercado também como Dora, né? Eu sou sócio fundador da IDE, os 43 anos de experiência já diz tudo, né? Então é bastante tempo mesmo em RH, e 30 anos em consultoria. Tá? Então trabalhei 14 anos no Hey Group, antes de virar Korn Ferry, e são mais de 16 anos na IDE. Tá? E esse número que vocês estão vendo, 500 projetos em remuneração, isso é fato. Então, assim, nessa jornada já fiz vários projetos de cargos de salário, remuneração variável, e nos últimos tempos tenho trabalhado foco maior aqui na IDE em redesign organizacional. Tá? Então, hoje, falando um pouquinho da IDE, a gente tem 5 unidades, uma delas é uma unidade chamada IDE Redesign, que o próprio nome diz, né? Então, toda a parte de diagnósticos organizacionais e redesign. Então, mas ainda continuo navegando, operando aí em remuneração, mas agora mais como um arquiteto de soluções, mais como, né, uma parte mais estratégica mesmo, tá? Mas prazer estar com vocês aqui. Aê, muito bom, tô bem representado aqui, então, pelas pessoas que conhecem mais de pessoas e projetos. Eu brinco que eu sou nerd, né, programador, então eu tenho muito a aprender aqui com vocês. Marcelo também, eu tô vendo aqui, ó, já 25 anos dedicado à gestão de pessoas. Se quiser se apresentar aí, Marcelo, bem-vindo aí, obrigado pela presença, você também. Obrigado, Gabriel, Ivo, Dora, pela mais do que pela oportunidade, por estarmos juntos nesse momento aqui. É sempre bom estar com vocês, estar com gente boa. 25 anos, né? Até mais. Eu deixo 25, porque 25 é um número simbólico, legal, mas até mais de 25 anos. Comecei bem cedo. Já fiz várias coisas na área de gestão de pessoas e gestão, mas a especialidade é remuneração e desempenho. E acho que até mais do que isso, a especialidade é estudar e tentar contribuir para modelos, para pessoas. Esse foi um dos motivos de fundar, né, a comunidade. Começamos ali, Morelli foi um dos que começou lá atrás, lá, depois saiu, depois voltou. Começamos a comunidade de remuneração e benefícios. A gente fala Brasil, mas tem 5% da comunidade fora do Brasil. Legal. De profissionais de remuneração e benefícios, né, de todos os níveis, do analista, do cara de início de carreira até executivos, né, patrocinadores, parceiros, como os que estão aqui, exatamente para fomentar conhecimento e conteúdo. Foi esse o intuito ao fundar a comunidade. E eu também me defino assim, um cara que está sempre aprendendo. Estudei essas coisas aí, outras, mas estou sempre aprendendo, sempre na função de aprendiz. E não quero dar spoiler, mas mestrando em administração, e o tema da minha dissertação eu falo em algum momento aqui. Sim. Pô, legal, eu tô animado. Ficou lá pro finalzinho da apresentação, mas é um tema que é muito interessante, que eu sou muito curioso sobre.
E sobre a velocidade de aprendizado, acho que, se eu pudesse escolher uma característica, seria a velocidade de aprendizado. Porque o mundo está mudando tão rápido, inteligência artificial, tanta coisa nova que, na dúvida, aprender rápido é a melhor coisa que você pode se especializar, não em uma coisa só, né? Se pudesse escolher, né? Exatamente. Legal, muito bom. Bom, então, pessoal, housekeeping aqui mega rápido, a gente tá gravando hoje, tá? Vocês vão receber por e-mail depois da gravação, se acharam interessante alguma coisa, gostaria de revisitar alguma coisa, não se preocupem em ficar fazendo anotação, vocês vão receber essa gravação por e-mail, tá? Fique à vontade também para participar, a gente percebeu que até 200, 300 pessoas é um negócio fácil de administrar, não fica tão bagunçado se você levantar a mão, falar ou abrir o microfone e comentar algo interessante. Então, fique à vontade, a gente faz um webinar mais aberto aqui. Então, espero que vocês possam participar e fiquem à vontade, tá? Segue a gente no LinkedIn para ficar por dentro aí dos nossos eventos da SplitC, IDE e da comunidade RB, tá, pessoal? Mas que nem eu comentei agora há pouco, fiquem à vontade durante essa call de hoje para mandar feedback, dúvida. Quanto que as empresas pagam para... Quanto por cento de comissão vocês pagam para vendedor de varejo, em média? Pode pagar premiação de tal jeito? Exemplos de perguntinhas, mas fiquem à vontade, tá, pessoal, se for surgindo dúvidas, tá bom? Vamos passar aqui pela agenda, o que a gente vai falar. Então, a gente vai se apresentar como empresa rapidinho no começo. Depois, um dos tópicos de conteúdo mesmo, que é muito interessante, a gente vai falar dos principais erros ao pagar remuneração variável, tá? Depois a gente vai falar algumas boas práticas ali, vamos falar entrar um pouquinho no detalhe de PPR, PLR, bônus, e uma das partes mais interessantes também, que é as tendências, que empresa moderna está fazendo para, de forma que traz muito resultado usar a remuneração variável como estratégia, né? Então, a gente vai trazer as tendências como a gente tem bastante vivência nesse meio, espero que seja bem proveitoso aí para vocês. A gente tenta trazer dados ali, estatísticos e dados que a gente tem visto, tá? Mas vamos começar com uma enquete aqui. Como que a sua empresa decide os pacotes de remuneração? Aí tem 4 opções aqui, pessoal. A gente já lançou a enquete, se vocês clicarem tem umas 9 bolinhas aqui, e clicar em polls ali, ou enquete, né, se estiver em português, e aí tem 4 opções, Então, a empresa mega madura ali em remuneração, é totalmente estruturado, com política formal e muito bem pensado ali. B, tem guidelines, mas não são tão rígidos ali. C, vai no feeling e benchmarking de mercado. E D, cada gestor decide do seu jeito a remuneração variável. Vamos ver como que a galera tá. Eu vou ser sincero na minha resposta aqui. O A e B estão pau a pau aqui. A galera tá bem então, hein? Legal, então, bom, até agora estamos com 12 votos ali, acho que dá para vocês verem, né? Tá ali, tá mostrando para todo mundo. Pô, que interessante, então a galera tá bem estruturada aqui. Vamos lá, então. Bom, então vamos apresentar as 3 empresas. Tem 3 mega rápido aqui, tá, pessoal? A gente quer pular para o conteúdo o mais rápido possível, mas só para vocês saberem, por que eu estou ouvindo aqui essas pessoas, né? Deixa eu falar da SplitC mega rápido. Então, a gente criou uma plataforma que automatiza cálculo de comissão, premiação, bonificação, enfim, a gente percebeu que muitas empresas estavam gastando muito tempo e com muito risco de calcular no Excel a premiação, comissão, etc. A gente chama de remuneração variável, tudo, né, que entra nesse guarda-chuva. E aí, a gente criou um motor de cálculo que é muito bom em puxar dado de um monte de sistema. Aí a gente tem um motor de cálculo muito potente que consegue automatizar qualquer cálculo. Depois a gente consegue integrar com o RP, enfim, a gente consegue puxar esses dados de forma automática e enviar de volta de forma automática também para os RPs, para o banco, para pagar em massa.
A gente está crescendo bem rápido no Brasil, por ser a primeira plataforma 100% focada na complexidade de cálculo. Então, a gente está com mais de 200 clientes, crescendo bem rápido. Calculou ali só em comissão mais de 10 bilhões de reais. Pegamos uma média de acessos nos últimos 90 dias, 62 mil usuários, que eles acompanham um dashboardzinho no celular, no computador, fica bem bacana. E a nosso atendimento ali hoje está com nota 90.5. A ideia... E a gente também alguns clientes que a gente atende hoje, Direcional, Warren, Movida, Senior, que é um RP grande no Brasil, né? Solids, e a gente, do Call, né, sem parar. Mas é isso, um pouquinho da Split C. E eu sou o CEO e cofundador, tá, dessa empresa. Comecei ali como programação, mas hoje tenho tocado o time de revenue, que a gente chama, né? Então, mesmo sendo mais nerd aqui, estou como CEO representando a empresa. Espero que vocês gostem, tá, pessoal? Vamos lá. Aí, IDE, então, fica à vontade para se apresentar. Dora, tá no mudo. É que eu estava tossindo agora há pouco, perdão. Bom, pessoal, a IDE, como eu comentei, é uma consultoria já com 16 anos de mercado. Hoje, a gente é representado com um ecossistema em gestão de pessoas. Então, a gente tem 5 unidades. Uma é a IDE Rewards, todo o tema de recompensa, né? Cargos, carreira, remuneração. A IDE Evolution, um foco em desenvolvimento humano. Então, modelos, gestão de desempenho, competência, cultura, assessment, talentos e etc. Né? A IDE Information é a nossa plataforma de pesquisas salariais. Então, hoje a gente tem ali um sistema, uma plataforma digital, um acervo aí de mais de 1 milhão de informações, 1.300.000, mais de 500 empresas compondo essa base, tá? A IDE Redesign, como eu já tinha comentado, e a IDE Inove, que hoje é muito mais uma unidade onde a gente representa soluções sistêmicas, né, ferramentas de gestão de pessoas, tá? Então, um enfoque digital também. Nós já temos mais de 400 clientes, mais de 550 projetos, e aí uma base, como eu comentei, de remuneração de 1,3 milhão, né? E alguns dos clientes nossos, né, bem representativos aí também, tá? Então, esses somos nós. Legal, muito bom. E Marcelo? Vamos lá. Eu aqui como representante da comunidade de remuneração e benefícios. Começamos, como eu disse, num grupo de WhatsApp, com alguns amigos da área de remuneração. Depois esse negócio foi expandindo, e chegamos a nós chegamos a mais de 700 membros já, e uma população muito especializada, né? Eu ia falar qualificada, mas também qualificada, mas nesse sentido, de que somos de remuneração e benefícios, dos mais diversos níveis, início de carreira até grandes executivos, mas todos com a mesma importância. Esses membros representam mais de 500 empresas, algumas aqui, né? Apesar da comunidade, o ingresso é na pessoa física, essas pessoas representam essas pessoas jurídicas, assim como eu também, além de fundador aqui, de gestor, também represento uma empresa ali. E a gente chama de base qualificada exatamente por isso, né? Porque é o pessoal de remuneração e benefícios, que nós não tínhamos um grupo até então, né? Há 6, 5 anos atrás, não tínhamos um grupo específico, os grupos de RH eram muito com diversos temas, então perdi um pouco o foco de remuneração, então foi uma das decisões de criar um grupo aqui, e tem dado certo, assim, muito conteúdo, conhecimento, com os nossos parceiros aqui, os nossos parceiros diamante aqui na sala, e é isso, a gente tem conseguido muitas discussões, conhecimento, conteúdo na comunidade, no grupo. Muito bom, eu gosto muito do conceito de comunidade, né, porque é meio que uma forma moderna de você receber conteúdo de qualidade, né, hoje
hoje em dia é tanto conteúdo que a gente recebe por e-mail, por assim, SMS, a gente é bombardeado de tanta informação no Instagram, nas redes sociais, né? Que a comunidade, para um assunto específico, se às vezes você tem uma dúvida, você manda ali, a galera já contribui, é muito legal. Eu acho que ter pessoas que estão focados nesse tema é sensacional. Assim, eu gosto bastante do conceito de comunidade, assim, porque você recebe o conteúdo de altíssima qualidade. Eu estou em algumas comunidades assim que realmente ajudaram a gente a resolver problemas grandes aqui dentro da empresa, assim. Então, é muito legal. Eu, pelo menos, geralmente é a galera muito qualificada que está dentro, né, dessas comunidades específicas. Né? Como Muito eu bom. sempre falo, né, Gabriel, aqueles que eram, assim como Dora, Morelli, aqueles que eu tinha uma admiração, né, aquele profissional X, eu quero ser igual aquele cara. Hoje são meus amigos aqui, conduzem comigo a comunidade, então tem isso também, né, a comunidade, ela agrupa boas pessoas, né, em algum tema, Sim. e eu sou fã também desse tipo Legal. de jeito de fazer as coisas. Muito bom, muito bom. Pessoal, então a gente vai começar com uma última enquete e vamos pular para o conteúdo, para a parte que mais importa, mega rápido aqui. Uma das enquetes para a gente interagir aqui, quando o assunto é remuneração, você se considera um expert, já criei políticas, planos, eu tenho domínio sobre o tema. Eu sou explorador, eu tenho experiência, mas estou sempre em busca de aprender mais ali. Eu sou um iniciante curioso, estou começando a me aprofundar ali nesse universo. Ou, putz, eu não atuo diretamente com remuneração em si, mas quero entender mais. Então, tem mais uma última enquete aqui e a gente vai pular para o conteúdo e vamos embora. Aí. Pô, legal. Bastante gente. Mas é isso, né? Eu sempre falei que é legal ter exploradores e curiosos aqui, porque a melhor forma de aprender é a gente saindo um pouco daquilo que a gente está acostumado, né? Às vezes a gente fica lá fazendo a roda girar, a engrenagem girar da empresa, né? Mas a gente não sai para aprender coisa nova, né? Mas legal, vamos pular rápido para o conteúdo, que aqui é a parte mais interessante. Então, vamos começar falando sobre os principais erros que a gente vê na hora de pagar remuneração variável, tá, pessoal? Então, um dos principais erros que a gente vê aqui é não ter regra bem definida. Então, putz, tem um gerente ali que eu vou com a cara do meu colaborador, então para esse caso aqui eu vou abrir uma exceção de pagar 5% a mais. Isso é um dos grandes erros da gente abrir algo muito interpretativo na hora de pagar comissão, remuneração variável, né? Se você e as pessoas se falam, né? Acho que vocês mais que eu devem saber que os funcionários se falam. Se você abre exceção para um, provavelmente você vai ter que abrir exceção para quem souber daquilo, né? Então, isso é um dos erros que eu já vi. E, Dora, você já viu curiosidade aqui, Dora, em algum dos projetos que você tocou, você já chegou a ter que tirar um pouco do vício dos clientes de ficar fazendo muita exceção na regra ou algo do tipo? Putz, quase bateu a meta, 99%, mas tudo bem aqui. Dora e Marcelo já viram algo do tipo? Já, Gabriel. Isso é principalmente quando a gente fala remuneração da força de vendas, tá? Então, acho que esse é um dos maiores defeitos que tem nos programas hoje de remuneração variável de vendas, né? E no geral, assim, o que interfere nisso? Primeiro, assim, às vezes você trabalha com comissão, no geral ainda, né? Esse é um dos gargalos do modelo antigo ainda, né? Mas quando você tem premiação, esse é um grande defeito, eu vejo, assim, primeiro, metas mal definidas, e aquela calibragem ou revisão mensal, você entendeu? Quando o gestor percebe realmente que a galera não está atingindo o resultado, vai lá, altera. E altera, no geral, para baixo. E é aquilo que eu sempre trago como diagnóstico. Eu falei assim, a empresa está esperando aquele resultado, as contas virão do mesmo jeito, você entendeu? Então, a partir do momento que eu vou calibrando para baixo,
eu, como área de vendas, não vou fazer aquela entrega final. Então, quem vai sair prejudicado é a empresa, é o acionista, tá? Então, isso é muito realmente comum a gente encontrar nos modelos de remuneração variável de força de vendas. Para PLR, isso é um pouquinho menos, tá? PPR, a gente encontra menos, quando você tem um modelo mais formal e que, no geral, hoje ele é um pouquinho mais formal, tá? Bom, time, fique à vontade para falar no chat aí se já viram alguma bizarrice aí também, compartilha com a gente, vai ser interessante. Uma das coisas que a gente já viu também por aí, que acaba sendo um erro, é não dar tanta transparência de número, né? Então, tem uma pesquisa da universidade, se alguém quiser comentar, fique à vontade, tá? Marcelo, se quiser, vai me interrompendo aí. Um dos erros que a gente vê é você não dar tanta transparência para os seus colaboradores. Tem uma pesquisa da Universidade de Cornell lá nos Estados Unidos que diz que você consegue aumentar até 20% do resultado das pessoas mostrando a recompensa mais rápido. Então, você tem uma gestão à vista do seu time comercial, você tem um acompanhamento mais claro. Então, o que a gente já viu de empresa aqui na SplitC, né, que chega para automatizar o cálculo, como que você deixa seus colaboradores do time comercial hoje sabendo quanto eles já venderam? Eles recebem um Pix, né, no fim do mês eles recebem um Pix na conta, né? Aí, putz, mas não é suficiente, né? Então, isso é muito comum no mercado, a gente vê que é um dos erros também de quando você vai pagar remuneração variável, você não dá transparência tanto da política quanto do atingimento durante o mês, né? Uhum. Eu acho que tudo que a gente faz em remuneração, eu falo isso sempre, toda ação que a gente faz em remuneração, ela tem uma mensagem. Então, pode ser 1% de aumento, pode ser pagar RV, ou criar um plano mirabolante de incentivo de longo prazo. Toda ação tem uma mensagem. E nos dois primeiros temas que a gente tocou aqui, Gabriel, Dora, demais, a mensagem ela chega a ser até pior do que o valor financeiro envolvido. Porque mesmo para aquele que eu, como teve no problema anterior, mesmo que para aquele que eu tenha remunerado melhor, mas não fui claro com a recompensa, ele pode pensar que em algum momento vai acontecer isso com ele também. Eu não vou ser transparente com ele e você com outro. Vou agradar outro. Exatamente. Então, a mensagem eu acho que é muito importante. Acho que é um desafio da nossa função como gestores, como profissionais de pessoas, de remuneração, adequar essa mensagem e a transparência, o regramento é um desses motivos, né? Desses vetores, né? Eu acho que esse realmente é um dos grandes problemas dos modelos de remuneração variável, né? Em vendas, começando de novo por vendas, é inacreditável o que a gente vê no mercado ainda hoje, tá? A gente acabou de fazer a revisão do modelo de remuneração da força de vendas de uma grande indústria, né? E primeiro que eram 6 modelos diferentes para 6 equipes diferentes, né? Feito em Excel, e cada equipe dessa, um Excel diferente. Então, assim, a gente fala, como pode, em 2025, ainda termos a gestão realmente da remuneração da força de vendas em Excel, ou seja, como que o vendedor consegue acompanhar as suas metas? Como que é a questão até né, tem uma questão de compliance, de segurança por trás dessas informações, como que elas são manuseadas, expostas, etc e tal. Então, assim, é incrível que, né, ainda aconteça esse tipo de coisa. Então, assim, a grande maioria, eu diria assim, fazendo aí uma inferência, eu diria que acho que 80% das empresas não tem uma ferramenta, né, digital ali para, né, expor. E aí, rapidamente... CRM da vida, né? Que seja um HubSpot, um Salesforce da vida ali, né? Exatamente. E aí eu vou trazer assim, um case bem rapidinho. Eu atendi há muitos anos, né, a Brahma, não era nem Ambev ainda. Na época, eu saí com um vendedor para a rua para ver como que era a dinâmica de vendas. Na época não tinha celular.
era um aparelhinho lá, o vendedor, na época, na Brahma, já tinha referência de qual que era o volume de vendas, qual que era a margem, você entendeu? No final do dia, ele conseguia realmente extrair ali informação. Isso, com certeza, há mais de 20 anos, você entendeu? Então, só para vocês terem uma ideia, né? Hoje em dia, quantos que fazem isso? E com todo o arsenal que tem em mãos? Não tem. Quando a gente vai, por exemplo, para remuneração variável, incentivo de curto prazo, PPR, PLR, bônus, também. Ou seja, falta transparência, falta realmente um alinhamento com a estratégia da empresa. Os indicadores são muito aleatórios, entendeu? Às vezes reflete a descrição de cargos, tá? Então, assim, falta realmente essa transparência ainda em muitos modelos que a gente vê no mercado. Pô, que legal. Nossa, que case, hein? Eu tô imaginando aqui, não é tanto da minha época, mas eu tô imaginando aqui aqueles Palm Links, né? Era Palm o nome daqueles negócios? É isso aí. Caramba, eu É isso aí. já vi uma vez. Legal. Uma das coisas que a gente vê como erro aqui que a gente trouxe é muita complexidade também. Então, você começar a colocar ali um monte de micro incentivo, acelerador, deflator, keep it simple, né? Então, então se teve uma venda assim, mas demorou mais de 2 semanas, perde 1%, mas se o cara vendeu o contrato de 12 meses, aumenta isso aqui, diminui aquilo, mas se bater o meta, ganha um bônus de R$ 500. Então, muita complexidade pode ser também muita complexidade, né, faz o seu vendedor desistir de tentar entender aquele, tipo assim, se for um caso de remuneração de time comercial, né, beleza, o objetivo dele é vender o máximo possível, mas se você coloca um monte de micro incentivo ali, para tentar, não, mas é importante ele fazer isso aqui, é importante fazer aquilo ali também, ou isso aqui é ruim dele fazer. Ele desiste, né? Já viram casos assim por aí? Pessoal, fique à vontade de comentar no chat também, e Marcelo e Dora. Aqui, Gabriel, depois, Marcelo, com certeza você vai ter boas histórias também, mas assim, o que eu vejo, essa questão da complexidade, em vendas, é muito comum você ter um programa ali de remuneração da força de vendas e vários complementos. Então, a campanha do produto A, a campanha do produto Z. Aí, a hora que você olha, você tem ali umas 4, 5 modalidades distintas de remuneração. E aí, se você conversa com o vendedor fala assim, olha, eu já nem sei mais o que é prioridade. Porque, assim, são muitos incentivos. E quando você soma o que a empresa gasta, ou seja, fala que está sendo mal aplicado esse dinheiro, esse recurso. Então, por que a gente não tem um programa único, onde realmente aí você, né, traz essa clareza, reduz essa complexidade de várias apurações, times diferentes, entendeu? Então, isso com certeza. E outra, acho que um aspecto aqui também de complexidade, assim, e entra em complexidade, mas entra, acho que um ponto importante, eu sempre recomendo para os meus clientes, assim, não colocam pênaltis. E pênaltis no sentido que eu já vi muitos modelos também, tipo assim, olha, se não atingir tal meta, nós vamos tirar parte do prêmio. Assim, não faça isso, porque é um gosto muito amargo você falar assim, puxa, eu sofri um pênalti, estão deduzindo, tirando do meu prêmio. Inverte. Então, assim, vamos imaginar, coloca 2 salários. Se realmente atingir aquele, ultrapassar aquela meta, né, esse gatilho, aí tudo bem, você ganha mais um. Diferente de, você tem direito aqui a 3, mas se você não fizer, eu vou te tirar um. Você percebe? É sutil, mas isso é impactante. Eu vou falar só um que eu achei muito. Você é advogado do diabo aqui, Dora, mas eu vi um só deflator que eu achei extremamente interessante, que alguns clientes nossos de varejo, eles aplicam, que, assim, eu que sou de software, né, achei muito curioso. Eles têm lá, calculam a remuneração e o deslocamento de caixa, ou seja, o dinheiro que sumiu da loja, né, do caixa,
desconta proporcionalmente de todo mundo. Então, meio que todo mundo virou um auditor. Assim, não adicionou complexidade tanto assim, foi só um desconto. Putz, sumiu R$100 de caixa, beleza, então todo mundo vai pagar esses R$100. Esse é o único que eu achei muito interessante, assim, para um problema, mas isso que é interessante, você resolve de uma forma simples um problema específico do seu segmento de negócio. Então, varejo, né, que tem ali o caixa, o dinheiro em caixa, que tem que tomar cuidado. Eu achei muito interessante, quis trazer esse caso. Não, você Mais tem uma razão. vez, né, a mensagem, né? No exemplo do Gabriel, a mensagem é todos de olho naquilo que não pode acontecer. Exato. A Muito mensagem que o Dora quis nos passar nesse cliente em vez de enfatizar o algo ruim, o deflator, enfatizar o acelerador. É isso aí. Nesse tema aqui, eu acredito que se a complexidade, se você gastar mais tempo e recurso para montar o modelo já não ficou tão importante. Acho que é uma conta, uma engenharia simples de pôr no papel. Bom, e um dos erros que a gente trouxe aqui também é baixo incentivo. Você quer trazer as estrelas para o seu time, mas se os caras que mais geram valor estão limitados a ganhar R$500 a mais no mês, ou, sei lá, um prêmio muito baixo, a melhor coisa que você pode fazer é conseguir... Se a pessoa te traz muito resultado, você quer que ela esteja dirigindo uma Mercedes, né? Eu já ouvi falar isso em algum lugar. Isso é um dos erros que a gente vê também, querer economizar muito na hora de pagar a remuneração variável, né? E não sei se vocês já viram casos parecidos, mas aqui na Split C tem alguns modelos de negócio que isso faz sentido. Então, quando é um negócio muito operacional, onde a pessoa precisa ali sei lá, um call center, talvez um negócio que realmente não tem uma margem tão alta, realmente não dá para você pagar tanta grana, né, para o colaborador. Mas diminuir, forçar muito para baixo também a gente vê que é um erro. Vai lá, Marcelão. Acho que a própria definição, né, de talento, né, como a gente encontra esse talento, por qual via? Pelo desempenho? Então eu vou remunerar o desempenho, vou remunerar a competência, vou ter um fundo que remunera todos, e aí eu consigo distribuir numa curva. Acho que o nosso desafio aqui, eu estou falando bastante em desafio, né? Como a gente se põe em prova. Acho que o desafio é esse, né? Equilibrar, remunerar um pouquinho mais quem se destacou mais, quem é mais competente, no sentido mesmo de original da palavra competência, fazendo uma curva, fazendo de forma linear, uma proporcionalidade a quem vendeu mais, no caso aí da RV comercial. Então, acho que o nosso desafio é esse. E aí, do outro lado da ponte, identificar também quem teve o baixo desempenho, o baixo incentivo, né? E lembrando sempre que desempenho é temporal. Ele não é para colocar um X nas costas de quem teve, em algum momento, um recorte de tempo, mau desempenho. Né? Principalmente comercial, que tem sazonalidade, etc. Mas na área comercial, eu acho que uma solução que a gente, em geral, traz para respeitar essa questão dos talentos, dos melhores vendedores, é como criar um bom mecanismo que você reconheça realmente, né, esses talentos, ou seja, quanto mais eu vender como vendedor, mais eu vou ganhar. Além disso, quando você cria um prêmio trimestral, se você realmente estabelece que o prêmio trimestral ele vai ser a média dos últimos 3 meses, aquele super vendedor, o talento, ele vai ter uma premiação maior também no trimestral, você percebe? Então, assim, você estimula, você retroalimenta isso. Então, olhando de vendas, quando a gente olha o PPR ou PLR, principalmente o PPR, né? Ali é importante também você proporcionar que esses talentos eles sejam reconhecidos, tá? E em geral, isso num programa convencional
E, da mesma forma, algo que a maior parte das empresas ainda não praticam é um retention bônus, tá? Por quê? Primeiro, assim, a dificuldade que as empresas têm de identificar os talentos. Se você fizesse uma enquete aqui, quantas empresas têm realmente um programa formal de talentos ali, tem talentos reconhecidos? Provavelmente nós vamos ter poucas, tá? Mas isso é fundamental? Fundamental. Ter realmente um retention bônus ali, putz, é fundamental, porque aí a gente sana isso aqui, tá? E quantos por cento? Poxa, são poucos, talentos não são muitos, né? Mas é importante ter um programa específico para isso, tá? Então, Muito bom. Tem um comentário muito interessante aqui que o Marcos fez. Um desafio enorme hoje nas empresas para a implementação de automação do processo de RV é normatizar, né, os dados que geram remuneração variável. Realmente, assim, conseguir tratar o dado é um dos desafios, porque às vezes, preciso de um dado assim, assado. O que ajuda é o que a gente comentou um pouco lá no começo ali, você ter sistemas, um CRM para o seu vendedor lançar a venda. Mas putz, aí você consegue configurar lá no CRM, indo para a parte até mais nerd aqui. Quando você passa para ganho o seu negócio, você obrigatoriamente tem um campo obrigatório lá, que é o CNPJ do parceiro, o quanto foi o valor da venda, e etc. E aí, quando você estrutura esse processo com esses campos obrigatórios no CRM, geralmente você consegue juntar muito bem com dados do seu ERP, por exemplo, para ir se você juntar esses dados, né, você consegue automatizar de uma forma muito melhor, né? Só que sim, é muito comum na SPC, quando a gente pega projetos, a gente precisa estruturar o dado, assim, mas muito legal. Acho que só uma outra questão, Gabriel, talvez quando a gente fala incentivo, e aí para a galera é importante, para quem ainda não tem um plano, né, mas assim, eu vou dar meio salário para todo mundo, você vai descontentar todos. Eu vou dar um salário do PLP, do porteiro ao presidente, também não vai funcionar, gente. Então, isso, eu falo, gente, vamos fazer por fases. Se você tem um pacote de grana que não dá realmente para ser tão atrativo, restringe o público. Começa com diretor, gerente, os gestores, entendeu? Depois você vai crescendo o volume de lucro e tudo mais, você vai ampliando a população. Mas, assim, um salário para um diretor é nada, assim, você não vai engajá-lo, tá? Então, esse eu acho que é uma premissa importante aí quando a gente fala de programas de incentivo. Né? Bom, legal. E o último erro aqui que a gente vai trazer, que é o incentivar downside para o cliente, né? Então, imagina, a gente já viu no mercado aí você sei lá, de alguns bancos muito ruins, assim, onde tinham metas de vender investimento ruim para pessoas idosas. Isso era incentivado ali pela gestão. Isso a gente vê que desmotiva muito colaborador. A gente já viu muito assim, eu tenho amigos que já trabalharam em lugares que eram assim, e as pessoas vão sair assim. Você nunca vai ter um cara extremamente talentoso que está há muito tempo gerando valor para a empresa, se ele sabe que o que ele está fornecendo ali para o cliente não é algo bom, genuinamente bom ali para as pessoas, né? Eu pessoalmente também tenho uma dificuldade enorme em vender algo que não faz sentido para o cliente, né? Então, quando eu vejo que o projeto não vai dar certo, né? Eu falo, putz, esse caso aqui, o problema de vocês é com outro software que resolve. É muito comum a gente ver também empresas que fazem o contrário. Não, venda a qualquer custo, né? E não é algo que é saudável para a empresa, por perder talentos, e para a sociedade no geral, né? Os mais novos aqui não vão lembrar, mas da Enciclopédia Barça. Enciclopédia Barça era o Google dos anos 70, 80. Era uma coletânea de vários livros que eram vendidos porta a porta. E aí ficou famoso o vendedor de Enciclopédia Barça, porque ele tinha que vender a qualquer custo. Caramba. Mesmo se a pessoa fosse só colocar o livro na estante, não fosse vender. Então, é isso que nós não podemos ter nos tempos atuais, né? O vendedor de Enciclopédia Barça. Exato. Tinha lá na casa dos meus pais, era ótimo, era o Google da época, você podia consultar várias coisas lá,
mas tinha que ler. O vendedor que vendeu aquilo só por vender, e aquela comissão, ela nem se autopagou, né? Aquela venda não pagou aquela comissão. Então, acho que a mensagem que eu quero deixar nesse tema aqui é: não podemos ser vendedores de enciclopédia Barça. O custo a qualquer custo. Né? A venda a qualquer coisa. E o vendedor de Barça, ele vendia outras coisas também, Gabriel. É? Ele vendia eu acho que canivete. Eu tive Barça na casa dos meus pais. Vendia de canivete, enciclopédia Barça e carro da época. Caramba, loucura. Boa. E vamos falar das coisas legais, então. Quais são as boas práticas para pagar a remuneração variável em si, né? Então, esse aqui é um pouco mais resumido, tá em 2 slides só, né? A gente tem mais 14 minutinhos. Então, isso é uma das frases, não lembro se foi o Dora ou o Marcelo, vocês dois acho que comentaram em conjunto até, mas um bom programa de remuneração, ele se auto-remunera. Então, ele se paga. Quem que tinha comentado, eu não lembro muito bem. Não lembro, até porque, no geral, essa é uma premissa que a gente sempre traz também, né, para qualquer programa de RV. E aí, né, pessoal, eu acho que, assim, cabe sempre essa conta, né? Qual é o retorno? Então, sempre tem algumas enquetes, mesmo na comunidade eu vejo, já vi, né? Qual é o percentual do lucro distribuído? Qual é o percentual do EBITDA? Tá? Isso é natural, né? Porque qualquer investidor determina isso. Tem uma regra? Não tem, tá? Já adianto para vocês. Porque depende muito do setor, depende do porte da empresa, tá? Quando você pega um banco, por exemplo, o lucro que você distribui pode representar ali 1% do lucro, 2% do lucro. Quando você vai para uma empresa de mão de obra massificada, às vezes 20% nem sempre dá, você entendeu? Mas às vezes é o limite. Mas, de qualquer forma, tem que se pagar. Eu acho que sempre quando a gente vai para as empresas que não têm um programa de RV, a primeira pergunta que eu faço pro acionista, né, para o presidente da empresa, é assim: ok, qual é a tua disposição, né, em relação ao funding, né, ao bônus pool, PLR pool, né, RV pool, né, e aí às vezes você começa a fazer as contas e fala, não dá, tá? Porque não vai se pagar. E você tem que criar também amarras para garantir realmente de que tudo que a gente estabeleceu como prêmio target, mínimos, máximos, ele estará sustentado por essa premissa aqui de autofinanciamento. Tá? Exato. A gente, aqui na Split C, né, a gente percebeu que a retenção de clientes era muito maior quando a gente implantava o software o mais rápido possível. Então, a gente implementou uma remuneração, uma premiação para quanto mais rápido o nosso time de implantação entrega e deixa o cliente feliz, a gente paga mais premiação ainda para ele. E isso deu um resultado muito grande, porque o time está extremamente. A gente chamou de aha moment, né? Que é quando o cliente fica feliz, né? Tem uns momentos específicos que a gente mapeou da jornada do nosso cliente, quando a gente automatiza o cálculo, né? E deu muito certo. E se pagou com certeza, assim. Só pela retenção e felicidade que isso causou nos clientes, né? Outra boa prática é equilíbrio de fixo versus variável, né? Você dá um fixo muito pequeno ali, você pode causar uma insegurança dependendo do colaborador. Isso é comum no mercado financeiro, por outro lado, assim, a gente vê fixos de R$0 às vezes, e você começa 100% com variável. Ali para a gente autônomo é muito comum isso. Às vezes você paga até um fixo por um tempo e depois diminui. Mas para 99% dos casos comerciais, é saudável você ter uma segurança para a pessoa. Né? A gente falou bastante em desafio, desculpa, Dora, a gente falou bastante em desafio e equilíbrio aqui nessa manhã, né? Então, o desafio é equilibrar o fixo, o variável, o que é aposta, o que é risco, o que é seguro, e combinar esse jogo, né? Então, mais do que o equilíbrio, ou tão importante quanto, a mensagem a qual eu vou passar olha, vamos equilibrar porque o risco está na sua cadeira, na sua função. E pode ter
motivos exógenos, fora da empresa. O mercado regula. Então, aqui não dá para dar uma receita de bolo. Em 1, 2, 10 horas não daria. Mas quando estivermos montando os planos, pensar nessas várias variáveis e nesse equilíbrio, né, Dora? Exatamente. Esse quando a gente fala do equilíbrio, aí de novo entra até o primeiro ponto, é o perfil da venda, né? Olhando especificamente força de vendas. Então, quando a gente pega o vendedor hunter, que é aquele que, eu brinco, tem que queimar a sola do sapato, né? Aquela venda mais massificada. No geral, a tendência é ter um fixo menor nessa proporção, 40 fixo e 60 variável. Quando a gente tem o farmer, que é aquele que tem que, né, cultivar o cliente, tem que manter, no geral, um key account, né, onde é uma venda mais demorada, aí inverte-se, ou no geral, 80 fixo e 20 variável, tá? Então, acho que essa é uma referência que, no geral, a gente pratica no mercado, né? E da mesma forma, que quando a gente vai para um bônus executivo, ou um PPR, mas principalmente um bônus executivo, essa proporção também depende muito da maturidade da empresa. Se a gente pega uma startup, não tem muito dinheiro, então, assim, o variável tende a ser muito maior, porque é uma aposta, às vezes até um incentivo de longo prazo, tem uma proporção muito maior. Por quê? Porque eu não tenho caixa para sustentar isso no curto prazo. Quando você pega uma empresa madura, isso já se inverte, entendeu? Às vezes você tem um fixo já bom e um variável já proporcionalmente menor. Então, assim, isso compõe a estratégia e versus a maturidade, a fase que o negócio se encontra. Tá? Bom, legal. A gente estamos só com 8 minutinhos, a gente vai ter que dar uma rápida corrida aqui nos slides, mas vamos ter uma pergunta muito interessante que eu queria comentar já, mas vamos finalizar aqui mega rápido. Então, para finalizar, boas práticas aqui, se é algo mensurável. Então, entra um pouco naquilo de ter clareza das regras também, que a gente falou um pouco lá no começo, de quando é um erro, é quando você é muito opinativo. Ah, para esse vendedor eu vou pagar tanto. Então, se é um negócio que você consegue, beleza. Se aconteceu isso, vou pagar tanto. Se não, não vou pagar e não tem tanta exceção para esse caso, né? Então, isso é uma das boas práticas, é você, conforme você vai escalando a empresa, não ter exceções, né? Se é algo que você consegue medir de forma real ali o número, né? Tem uma pergunta legal que o Ivan comentou, a gente vai entrar um pouco em bônus PPR e PLR, né? Mas o Ivan falou ali, bom dia, Ivan da empresa Pulse do Grupo Santander. Poderiam falar um pouco sobre RV para times de staff / não operacionais? O que seria uma boa prática para esses times além do PPR e PLR? Meu, Ivan, tem um negócio muito interessante. No fim, não é uma resposta tão clara, mas eu vou tentar trazer um exemplo, né? O mais importante é entender o que você quer incentivar, né? Então, um time de um time de RH, você quer incentivar trazer altos talentos, né? Então, você pode pagar uma remuneração variável pela retenção, né? A pessoa ficou mais de X tempo, a gente já viu por aí também. No fim, tem que entender o que essa equipe de staff, qual é o maior objetivo que mais vai trazer resultado para a empresa, e aí você fala, putz, eu vou remunerar isto aqui, né? Mas, se quiserem complementar também, Dora, Marcelo, fique à vontade também. Muito boa pergunta. Olha, Ivan, não tem muitas alternativas, tá? Pelo menos não tenho visto, nunca trabalhamos realmente programas além de PPR, PLR para esses profissionais de staff, tá? Até porque o não, né, não adoção pela empresa, justamente pela dificuldade de definir metas para esses níveis staff de uma forma mais, né, estruturadinha, que consiga realmente monitorar, que consiga realmente não complicar, inclusive, tornar complexo demais, entendeu? Porque às vezes o custo da mensuração é maior do que o que você está gastando com a premiação, né? Então, essa é realmente a grande dificuldade. Então, perfeito.
Vamos falar mega rápido, então temos que passar muito rápido aqui para ir falar das tendências. Acho que como a galera aqui é muito sênior de remuneração, aqui vocês já conhecem bastante, mas vamos trazer algumas coisas de onde usar cada uma desses 3 tipos de remuneração. Não estamos falando de comissão aqui, tá? Estamos falando de PPR, PLR bônus, tá? PPR, qual a situação que você vai usar? Putz, eu quero engajar toda a empresa com metas de cultura e colaboração. Aí o exemplo, tem uma empresa de tecnologia, ele cria um PPR para o time de atendimento. Se o NPS do trimestre ficar acima de 60 e o tempo médio de resposta for menor que 2 horas, o time recebe um salário como bônus, né, como PPR, e não envolve necessariamente o sindicato, ainda que possa envolver o sindicato numa negociação formal. Tá? Vou ter que passar um pouco rápido nessa aqui, tá, meninos? Então, PLR, recompensar com base nos lucros reais da empresa. Então, já o PLR é o que todo mundo conhece, mais difundido aí no mercado, né? Então, um exemplinho aqui é, uma indústria fecha um acordo de PLR com o sindicato. Se o EBITDA do ano bater mais 100 milhões, todos os colaboradores recebem até 2 salários extras, escalonados conforme a presença e a performance individual mínima. Tá? E bônus, um exemplinho aqui, o objetivo geralmente é premiar metas específicas, vendas, alta liderança, projetos, né? Acho que o Dora comentou. Na dúvida, começa pela alta liderança, que é a parte muito importante, né? Então, um exemplinho é, o CFO tem direito a um bônus anual de até 30% do salário anual se atingir 3 metas. Redução de custo operacional em 10%, EBITDA maior que 50 milhões e entregar um novo sistema de controle financeiro até outubro. Então, exemplinho, o bônus você coloca ali um projeto, algo do tipo bem específico. Né? Passando mega rápido, agora vamos nos últimos 3 minutinhos aqui, vamos falar um pouquinho das tendências de remuneração variável, o que a gente tem visto de mais moderno por aqui, né? Flexibilidade, então metas e bonificações adaptadas por área e senioridade. Esse aqui é isso, de você não ter tanta... não se encaixar tanto no padrão de mercado, você entender o que faz sentido você motivar e você ir lá e motivar aquilo que dá resultado. Então, eu quero trazer 2 casos interessantes. Um é o nosso time de implementação, que eu comentei já. Quanto mais rápido ele deixar o cliente feliz, mais ele implementar o sistema, né? Mais ele recebe uma premiação, bonificação ali. E a gente já viu um exemplo aqui muito interessante, até de restaurante, onde o dono sempre ficava muito ocupado de ter que ele ficar lembrando de que produtos que ia ter que comprar de estoque. Acabou a farinha, era uma rede de restaurantes, né? Acabou a farinha, tá acabando a farinha, tem que comprar mais. Pra vocês terem noção, ele criou um forms no Pipefy, né? Um formuláriozinho, sabe? No Pipefy, muito simples, onde se os garçons, se os outros colaboradores eles preenchessem esse formulário falando, tá acabando tal coisa, eles iam ganhando uma pequena premiaçãozinha e isso tornou o processo muito mais escalável da empresa, para não depender tanto do dono do restaurante. E aí, putz, ele está expandindo franquia. É muito interessante isso, e bem específico, né? Muito diferente do que a gente está acostumado a ver, mas essa flexibilidade é um negócio que a gente tem visto muita tendência nesse mercado, né? E pagamento de RV, acho que a gente pode, eu pelo menos posso ficar uns minutos a mais, mas pagamento de RV para diferentes áreas, que é de atendimento, implantação, é um pouco do que a gente falou, né? Staff, se a gente for criativo o suficiente, né? Tem que entender o que você quer motivar. E Marcelo, Dora, querem comentar alguma coisa nesse sentido? Senão a gente vai para a parte do Marcelo final ali. Mas... acho que podemos, da minha parte, pode seguir. Legal, muito bom. Então, por fim, aqui outras tendências, uso de dados em tempo real. Então, você calcular aqui quanto atingiu até o momento do mês. Você ter uma gestão à vista em tempo real, isso é extremamente importante. Vocês viram que eu mostrei a pesquisa que aumenta até 20% da performance de você mostrar a recompensa mais rápido para os colaboradores. E esse dashboard de acompanhamento em tempo real, se a meta fechasse hoje, a gente está com 50% do mês que passou, quanta grana eu ganharia? Né? Como eu estou dentro ou não da minha meta? Né? E isso é uma das coisas que é muito importante também. E aqui eu acho, né, Gabriel, uma tendência que deve vir aí nos próximos 2 anos
com o avanço da inteligência artificial, o uso da inteligência artificial nessa gestão ou até na definição, calibragem das metas, tá? Aquilo que eu comentei, acho que uma das grandes dores hoje, defeitos dos modelos é isso, uma definição de metas aleatórias, não alinhadas, distante, às vezes, até da estratégia da empresa, e a inteligência artificial, com certeza, trará, né, uma forma realmente de você fazer isso organizado, com evidências, né? Então, acho que é o que eu vejo aqui como tendência também. Bom, uma que a gente tem visto também é os profissionais de remuneração abraçando novas skills, como Analytics, Sales Ops, né, Sales Operations. Então, ser uma pessoa boa em dados para tomar decisão com base em dados. E se você unir ainda o conhecimento em dados com inteligência artificial, você ganha muito poder. Assim, a gente a gente gosta muito de ser pragmático em tomada de decisão. Então, ajuda muito quando a pessoa tem a cabeça de dados, né? Entendimento, você entender como que o KPI ajuda o negócio de fato, né? Isso é uma das coisas que conhecimento de analytics e dados não, é bom para todas as áreas, né, eu diria, mas cada vez mais para os profissionais que estão vinculados ali à remuneração, né? Muito bom. E para a gente finalizar aqui algumas tendências muito interessantes também, tem um pouco de ESG, né, Marcelo? Você comentou que era uma das teses aí do seu... Lá no início da minha apresentação, eu comentei que estou mestrando em administração e a minha dissertação é sobre, a minha pesquisa, né, é sobre metas ESG na remuneração executiva no mundo, né? E o Brasil ainda está engateando nesse tema aqui, mas anotem aí, nós vamos falar muito disso nos próximos anos. Então, inserir nas metas dos executivos e de gestores, do público em geral, na verdade, mas o executivo como principal tomador de decisão, né, da companhia, metas ESG, então é a contribuição do executivo da empresa para as questões sociais, ambientais e de governança, que isso reverte numa série de pontos positivos, né? Reputação da companhia, melhores investimentos, acesso a investimentos verdes, né? Que tem muitos bancos, instituições financeiras que já têm grandes fundos específicos para isso. Então, acho que aqui é só uma semente, usando até o termo ambiental, uma semente para a gente falar disso aqui em outros fóruns, mas é algo a ter observado na Europa, China, muito comum, Estados Unidos também, e no Brasil ainda estamos começando, mas acho que é um caminho não vai voltar para trás, não, vai para frente. Legal, muito bom. E eu acho que tem algumas ideias, né? Você sendo criativo e sabendo o que você quer incentivar, você consegue atingir qualquer coisa, né? Claro que a gente vai mudando e tunando um pouco, né? Mas a gente foi tendo mais clareza do que a gente queria incentivar e a gente consegue, na própria SPC, ser muito criativo. Vamos ler os últimos comentários aqui para a gente finalizar. E quem quiser ficar para as últimas conversas, pessoal, fique à vontade para agendar um papo com a gente aqui da Split C, IDE, consultoria ORB, comunidade RB, tá? São empresas, assim, a IDE e a RB são empresas incríveis, eu acompanho o trabalho deles e é sensacional o trabalho que eles estão fazendo aqui no Brasil, tá bom, pessoal? Quem tiver uns minutinhos aí, a gente vai ler as duas últimas perguntinhas aqui, já finalizar, mas obrigado a todos pela presença, tá, pessoal? Fernanda comentou aqui, uma ideia com base em experiências anteriores, você pode trabalhar programas de reconhecimento pontuais, com base em projetos que tragam eficiência em custo e novas oportunidades de receita. Legal, custo é um negócio que é muito interessante também de ter revisão e incentivar a redução de custo, né? Porque às vezes aquele software que a empresa nem usa mais ali, ninguém lembra que está lá no cartão de crédito comendo e você nem sabe por que você usa aquele. Gosto bastante disso também.
como nós somos uma empresa que não levantou capital de fundo de investimento, ser frugal, né, que a gente chama, ser muito em cima dos custos, ajuda muito a gente a crescer mais rápido, né? Milena, tem algum material de benchmarking com mix de remuneração normalmente aplicado por tipo de operação? Exemplo, vendedor da loja, mix de 80% fixo, 20% variável, operador de telemarketing, etc. Nossa, no nosso último Split Talks a gente falou vários exemplos, talvez se buscar no nosso YouTube, talvez tenha. A gente falou um pouquinho de detalhes segmento a segmento de indústria, mas tem alguns links de pesquisa. Eu vou ver se eu encontro mega rápido para andar aqui no chat, tá, galera? Muito bom. Tem uma pesquisa que eu encontrei recentemente. Pessoal, se tiverem mais dúvidas, fiquem à vontade para abrir o microfone, mas agradeço já a presença de todo mundo. Espero que vocês tenham gostado. E nossa próxima edição do Split Talks, a gente vai convidar a Sales Hunter, tá, pessoal? E para falar como construir uma remuneração variável focado na força de vendas agora, tá, pessoal? Todos estão convidados, mas já agradeço muito Marcelo e Dora pela presença. Foi sensacional os insights que vocês trouxeram aqui. Espero que vocês tenham gostado também. E é isso, pessoal. Até a próxima, viu? Gabriel, eu que agradeço aí a oportunidade. Deu. Passamos um pouquinho do horário, mas deu bom. Também. Valeu, pessoal. Um grande abraço para todo mundo. Grande abraço. Tudo de bom. Valeu aí, pessoal. Até a próxima. Valeu, Marcelo. Valeu, Dora. Obrigado. Abração, Ivo. Até mais. Um abraço, Dora. Um abraço, Marcelo. Valeu. Um abraço. Tchau. Tchau. Obrigado. Tchau.